A paz, então, a todas, muito boa noite. Aquelas que eu ainda não vi, que eu não dei boa noite. Para quem está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Thalita. Eu sou líder desse grupo de mulheres, que é o Conexão Feminina. Esse grupo que está aí há 4 anos, estava toda quarta-feira fazendo cultos online, e nesse mês a gente mudou para toda segunda-feira. O nosso propósito, né, é falar do amor do Senhor, é compartilhar uma palavra, é edificar mulheres, e tem sido bênção esses 4 anos. O Senhor tem falado bastante com a gente tem compartilhado palavras, compartilhado testemunhos, e tem sido uma bênção. Então, antes da gente iniciar, eu passar a palavra para a Adri, eu quero orar com vocês. Então, feche seus olhos agora, onde você está, e vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer pelo dia de hoje, te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer, Pai, pelo teu direcionamento, pelo dia de trabalho, te agradecer, Pai, por aquelas que estão em casa, te agradecer por aquelas que ainda estão no caminho, Pai, indo para casa, te agradecer pela família, pelos amigos, te agradecer pelo alimento, pela tua presença, Pai, constante em nossas vidas. Obrigada pelo teu cuidado, pelos teus livramentos. Obrigada, Pai, porque até que o Senhor tem nos sustentado. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Adriele, Pai, que aceitou esse convite, Senhor, que está com o coração disposto, Pai, e se permitiu estar aqui hoje, Pai, para falar do teu amor, para falar de ti, para compartilhar uma palavra, para edificar nós, Pai. Senhor, fala com a tua filha, Pai. Eu creio que o Senhor já tem falado ao coração dela, Pai, assim que ela aceitou, Pai, que o Senhor possa abençoá-la, abençoar a casa dela, abençoar o ministério dela, a família dela, Pai. Aonde ela for, ela possa pregar a tua palavra, onde ela for, ela venha edificar vidas, que o Senhor venha usá-la como instrumento do Senhor, que o Senhor venha capacitá-la a cada dia, que o Senhor venha dar direcionamento, Pai, que ela possa, Pai, salvar vidas, que ela possa, Pai, edificar mulheres, homens, Pai, que ela possa edificar líderes, meu Pai, porque a tua filha é uma discípula do Senhor, Senhor. Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida dela, eu te agradeço pela disponibilidade dela, que o Senhor possa abençoá-la onde ela for, Pai. Senhor, cuida, Pai, protege, livra de todo mal, Senhor. Que ela possa ser instrumento essa noite, Pai, e todas as outras, Pai, que ela possa falar, Pai, o que o Senhor quer que ela fale, Pai, que não venha a ser nada dela, mas que venha a ser tudo de Ti, Senhor. Usa ela como instrumento do Senhor e capacita a Tua filha, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Amém. Quero agradecer a vida da Adri. Para quem não sabe, quem não conhece a Adriele, a gente se conhece há pouco tempo. Eu e meu esposo, eu e minha família, né, estamos congregando lá na Videira, e ela foi a líder, foi quem nos acolheu e nos recepcionou, e tem sido bênção, assim, esses momentos. É igual todas as vezes que a gente vai na igreja, a gente volta impactado. As células têm sido uma bênção. Eu acho que já vai fazer uns 6 meses que a gente está indo na célula toda quinta-feira, e tem sido bênção. Os dias que a gente não consegue ir, porque está em São Paulo, ou está na correria, a gente sente falta, e eu fico muito feliz dela ter aceitado esse convite, e eu creio que vai ser a primeira de muitas. Então, Dri, fica à vontade, a casa é sua, deixa Deus te usar. Amém. Obrigada, Thalita. Boa noite, irmãs, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês. A Thalita já meio que me apresentou, né? Meu nome é Adriele. Nos conhecemos há pouco tempo. A Thalita e o Rodrigo e o Benjamin, né? São uma família muito preciosa, nós amamos muito a vida deles. Então, é uma honra para mim estar aqui, receber o convite de coração. E creio que Deus vai falar, vai agir através da minha vida, porque não são as minhas palavras, mas é o que o Senhor quer falar, né? Quando a Thalita me convidou, eu falei, eu já tenho uma palavra aqui no meu coração, aí depois Deus me falou outra coisa, falei, Thalita, mudei a palavra. Tinha outra ênfase que também Deus estava ministrando no meu coração, e Ele me direcionou para trazer essa palavra, essa reflexão aqui nessa noite. Então, Thalita, só para confirmar, eu posso compartilhar aqui, aí no final eu posso fazer uma oração breve com elas, antes da gente receber os pedidos? Pode? Tá, combinado então. Então, todo mundo está me ouvindo bem aí, né? Eu vou só abrir a minha outra tela aqui. Se acontecer alguma coisa, Thalita, você abre o microfone para me chamar? Aí eu vou dando Sim, sim. eu vou dando uma espiadinha aqui também. Tá bom.
Tá bom. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? O tema dessa mensagem é que ansiedade é inútil. Quem é que não sofre de ansiedade, não é? Quando a gente fala com as mulheres, né? Eu, né, sou mulher e eu também tenho as minhas ansiedades. Acredito que cada uma de nós enfrenta uma batalha, um pequeno conflito em relação à ansiedade. Nós vivemos num mundo muito acelerado, temos muitas coisas para fazer, né? Quem é mãe, quem é dona de casa, quem trabalha fora, ou quem não é mãe, mas também tem muitos afazeres. Algumas trabalham home office, outras trabalham, né, fora. A pandemia mudou muito a nossa vida também. A pandemia trouxe mudanças significativas, mudou a nossa rotina, né? Eu mesma sou um grande exemplo disso. Eu fiquei desempregada na pandemia. Aí depois eu consegui um emprego na pandemia para trabalhar em casa. Eu sou pedagoga, né? E então eu sempre dei aula, e aí, de repente, eu me vi dando aula online em casa, né? Minha filha, na época, ela tinha 9 anos, tendo aula online também, e aquela bagunça toda. Então, a minha vida virou de ponta cabeça, né? E, e com isso, né, estou dando o exemplo da pandemia porque é algo em comum que todo mundo passou, todas nós passamos, e que com certeza mexeu de alguma forma com a nossa vida, né? E aguçou, trouxe um pouco dessa questão da ansiedade, né? Da insegurança, o medo do futuro, como vai ser, e agora, né? A questão do desemprego, a questão da enfermidade. Muitos perderam pessoas queridas, né? Famílias, enfim. Então, a ansiedade, ela, como dizem, né, é o mal do século. Então, eu quero trazer para vocês hoje o que a palavra de Deus diz sobre a ansiedade. Como nós podemos vencer a ansiedade? Aliás, o que a palavra de Deus diz, o porquê nós nos sentimos ansiosas e qual caminho nós podemos entrar, percorrer para nos livrar da ansiedade, para sair dessa situação de ansiedade, né? Então, que Deus fale com a gente hoje em relação a isso. Esse é o meu objetivo, né? Que nós possamos entender a luz da palavra e buscar em Cristo, né? Buscar em Jesus formas de vencer. Na verdade, acho que essa é a palavra certa, é vencer essa batalha que é a ansiedade. Amém, irmãs? Então, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, aqui é uma ordem, né? Está dizendo para a gente, não ande ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, o que aqui esse versículo de Filipenses está nos orientando a fazer? Não andarmos ansiosas por coisa alguma. E ao invés de ficar ansiosa e agitada, o que a gente deve fazer? Colocar as nossas petições, as nossas orações, nossos problemas, as nossas aflições diante de Deus em oração. Então, parece muito simples, né? Mas é um processo que enfrenta algumas resistências, né? Ao invés de agitar a nossa alma, aquietar ela e chegar diante de Deus. Olha, Senhor, eu tenho esse problema. Eu tenho essa situação que eu não encontro saída. Ou, muitas vezes, Deus, eu estou sentindo aqui um sentimento que eu não sei lidar com ele, eu não sei de onde ele vem, eu não sei por que ele está me controlando, né? Então, parece simples, mas é um processo que enfrenta resistência. Levar para diante de Deus as nossas petições, não é? Ao invés de andarmos ansiosos. Mas nós temos a palavra, nós temos aquilo que Deus diz, nós podemos nos agarrar na palavra de Deus, amém? Então, por isso que estou aqui hoje para trazer isso para vocês. Então, o que é ansiedade, né? Eu quero dar uma pincelada aqui, eu gosto de começar falando um pouco do conceito, porque isso nos ajuda a compreender melhor, né? Então, segundo o dicionário, ansiedade é uma aflição, é um estado emocional angustiante, aquela angústia, né, que vem, que toma conta do coração, do peito. E, mais precisamente, é uma angústia em relação a incertezas futuras. Então, a gente sabe que a ansiedade é quando a gente se preocupa com algo que ainda não aconteceu, né? A ansiedade é caracterizada por agitação e inquietação mental em relação ao futuro, seja ele próximo ou distante.
Então, seja, sei lá, eu vou participar de uma entrevista de emprego daqui meia hora, eu estou ansiosa, com medo, com expectativa, né? O que vai acontecer? Será que eu vou bem? Não vou? Será que eu vou ser contratada? Como vão ser as perguntas, né? Ou um futuro distante, né? A educação da minha filha, por exemplo, né? O que vai ser, como a minha filha tem 11 anos, ela logo faz 12, então ela está, daqui a pouco ela está entrando na adolescência, na pré-adolescência, né? Aos pouquinhos ela está deixando de ser criança, infantil, né? E isso vai gerando algumas incertezas, né? Então, andar ansioso pelo futuro, né? Estou dando esse exemplo, né? Como vai ser o futuro do meu filho? Como vai ser o futuro do meu emprego, né? O que vai ser da minha carreira, enfim. Essa inquietação, ela pode ser real ou ela pode ser imaginária. Muitas vezes, acho que a maioria das vezes ela é imaginária. Então, simplesmente você começa a pensar e esses pensamentos começam a afetar as suas emoções, produzindo ansiedade e algo que não existe, na maioria das vezes, nem chega a acontecer. Tem uma pesquisa que diz que 85% das coisas que trazem preocupação às pessoas não acontecem. Então, 85% das coisas que dominam o nosso pensamento, que nos deixam preocupados, não acontece. Aí, quando eu leio, né, uma informação dessa, eu fico até com raiva, fico brava. Poxa, né? Caramba, a maioria das coisas que eu fico preocupada, ansiosa, não acontece, né? Sim. E mesmo sabendo disso, muitas vezes é inevitável andarmos ansiosos, né? Por muitos fatores e motivos aí que a gente sabe, que a gente conhece. E aí, uma outra pergunta que eu quero trazer, refletir com vocês. O que causa ansiedade? Muitas coisas causam ansiedade, muitas situações, muitos imprevistos. Quero citar alguns aqui, ó. Falta de dinheiro, ameaças, rejeição social, rejeição familiar, violência física, verbal, uma doença, pobreza, morte, né, perda de alguém, o medo de enfrentar, né, coisas novas. Muitas coisas causam ansiedade. Mas eu quero falar com vocês hoje aqui o principal fator que nos causa ansiedade. Que ele pode até estar junto com essas coisas que eu já falei, mas é o principal. É uma crença errada. Então, quando nós cremos de forma errada, os nossos sentimentos, as nossas emoções tomam o controle. Então, o que é crer de uma forma errada? Quando a gente tem uma experiência com Deus, quando a gente conhece Deus, né? Nem precisa ser a fundo, mas logo que a gente tem uma experiência ali de entender quem Deus é na nossa vida, a gente começa a compreender que Ele é nosso Pai, que Ele é nosso Criador, que Ele é nosso cuidador, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, né? E ao longo do tempo, conforme a nossa relação com Deus vai aumentando, amadurecendo, nós vamos crescendo em revelação, crescendo em entendimento de quem Deus é. E com isso, nós vamos tendo mais confiança nele, né? Então, por exemplo, quando eu sou casada, vai fazer 14 anos que eu sou casada. Quando eu conheci meu marido, que na época era meu namorado, eu não confiava nele 100% logo de cara, porque eu conhecia pouco ele. Conforme, né, a gente foi se conhecendo e fomos nos aprofundando nessa intimidade de relacionamento, eu fui confiando mais nele, porque eu fui sabendo melhor quem ele era. E com Deus é assim também. Então, que a gente cresce em intimidade e a nossa confiança aumenta. Então, quando eu não consigo crer ainda que Deus é bom, quando eu não consigo entender ainda o tanto que Ele me ama ao ponto de dar o mais importante que Ele tinha, que era o Filho dele, Jesus, né? Para morrer no meu lugar. Enquanto eu ainda não consigo ter a dimensão, né? A grandeza do amor de Deus por mim, do controle que Ele tem sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida, eu não consigo confiar muito bem nele. Então, essa falta de confiança me leva a uma crença errada. E aí eu me sinto insegura, eu me sinto desamparada, eu me sinto só, né, sozinha. E isso gera ansiedade em mim. Então, uma crença errada, equivocada, ou ainda uma crença que não foi amadurecida,
é a principal causa de ansiedade. Porque ainda que eu passe de fato, né, sei lá, estou passando por uma enfermidade, por exemplo, isso me gera incertezas, inseguranças, medo, com certeza, né? Existem vários tipos, graus aí de enfermidade, né, que nos trazem certos níveis de preocupação. Mas quando eu consigo crer absolutamente, quando eu consigo ter uma fé inabalável num Deus que eu sei que cuida de todas as coisas, eu me sinto mais segura. Então, a ansiedade pode vir, mas ela não vai me dominar, né? Então, eu quero trazer isso para vocês, essa reflexão. Quero que você possa identificar isso na sua vida, que a principal causa da ansiedade é uma crença errada, né? Então, como que eu posso crer corretamente? Buscar crescer o seu relacionamento com Deus. Quanto mais você conhece Ele, o caráter dele, quanto mais você sabe quem Deus é, o quanto Ele te ama, você começa a entender e crer corretamente. E isso vai te fortalecer. E a ansiedade não vai mais te dominar, mas você vai poder dominar ela. Porque ela virá. Isso é inevitável. Mas ela não vai dominar a sua vida e muito menos paralisar a sua vida. Amém? Outra pergunta. Quais as consequências da ansiedade? São muitas consequências. Física, mental, a ansiedade pode te atrapalhar no seu trabalho, pode atrapalhar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos. A ansiedade nos atrapalha com a gente mesma, né? E só que existe uma principal consequência, e do mesmo jeito que eu falei que existe uma principal causa para a ansiedade, existe uma principal consequência, que é a pior. A ansiedade, ela rouba a sua paz e ela rouba o seu desfrute das bênçãos de Deus, que é tudo que você precisa para viver bem. Nós precisamos de um bom casamento, né, para quem é casado. Nós precisamos ter amigos, precisamos de dinheiro, precisamos de emprego. Mas, acima de todas essas coisas, o que nós precisamos para viver bem, uma vida feliz, são as bênçãos de Deus. É o desfrute da paz que só vem de Deus. Então, a ansiedade, ela nos tira desse lugar. Então, existe um lugar que Deus criou você para estar, que é um lugar de descanso, que é onde você consegue ouvir Deus, que é onde o seu coração e a sua alma está em paz. Então, nesse lugar de descanso que você e eu fomos criadas para viver, é um lugar seguro. A ansiedade tira você desse lugar. E aí você não consegue ouvir a voz de Deus, e aí você anda inquieta, e você anda estressada. Existem muitas consequências, né? Então, a partir do momento que a ansiedade te tira desse lugar de paz e descanso, muitas outras consequências vêm, né? Mas eu quero te dizer, isso não precisa ser uma verdade, né, na sua vida. Não precisa ser assim, né? Esse tipo de vida não traduz o que Deus planejou para você, né? O que a gente precisa entender? Que o nosso coração é como uma válvula por onde a paz de Deus flui. Se o nosso coração estiver cheio, entupido de ansiedade, a paz não consegue fluir, né? E quem enfrenta essa questão com ansiedade sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Mas e aí? Como que a gente pode vencer a ansiedade? A gente vence a ansiedade quando a gente começa. Eu consigo vencer a ansiedade quando eu começo a me enxergar como Deus me enxerga. Isso tem a ver com a minha identidade, eu saber quem eu sou em Cristo. O que Deus pensa a meu respeito? Quais são as promessas que Deus tem para mim? Quando eu começo a me enxergar como Deus me vê, eu consigo vencer a ansiedade. Então, eu quero comentar aqui com vocês alguns aspectos que a Bíblia menciona, para que a nossa visão seja alargada sobre esse assunto, do ponto de vista da palavra de Deus, tá bom? Então, eu vou citar aqui para vocês algumas coisas que a Bíblia fala em um versículo, só para a gente receber aqui alguns insights, alguns picos de luz para nossa mente ampliar, abrir. Tudo bem, Thalita? Tá tudo ok? Você tá me ouvindo certinho? Sim, glória a Deus. Tá bom. Qualquer coisa me chama, tá? Me interrompe. Então, primeiro, a ansiedade é inútil, como eu comecei dizendo. Mateus 6:26 diz assim:
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, a ansiedade não vai resolver. Não adianta a gente andar ansioso. Eu sei que muitas vezes é igual quando alguém fala assim: eu tenho uma coisa para te contar, mas fica calmo, fica calmo. Não tem como, né? Mas é inevitável. Quanto mais a pessoa falar, mais ansioso e curioso a gente vai ficar. Então é inevitável, né? Mas a ansiedade, por mais que ela venha, ela não resolve. Então, olha o que a Bíblia diz. Qual de vocês, por andar ansioso, vai conseguir acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, você não vai resolver, você não vai acrescentar tempo, você não vai resolver problema por conta da ansiedade. Então, ela é inútil. Quando eu entendo que a ansiedade é inútil, eu passo a rejeitar ela da minha vida. E eu começo a falar, não quero ser uma mulher ansiosa. Eu não quero ser uma mulher estressada. Eu não quero ser uma mulher que vive o tempo todo se preocupando com o futuro e com coisas que às vezes nem vai acontecer, né? Eu não quero ser uma mulher que é paralisada pelo medo, que não consegue dar um passo além. Eu não quero ser uma mulher que, por ser paralisada pelo medo, não consegue tomar decisões, fica em dúvida, insegura. Eu não quero. É inútil, não vai me ajudar. Então, se não me ajuda, eu começo, né, até de forma inconsciente, né, o meu cérebro, o meu espírito vai rejeitando aquilo. Então, irmãs, guardem esse versículo. A Bíblia diz que por mais ansioso que a gente esteja, isso não serve para nada. Amém? Outra coisa que a Bíblia fala, que a ansiedade, ela dá espaço ao inimigo. Então, olha o que 2 Coríntios 2:11 diz, que nós não devemos andar ansiosos para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, lembra que eu falei que existe um lugar que Deus criou para a gente estar? É um lugar bom, de descanso, de paz, de alegria, onde eu consigo ter comunhão com Deus, ouvir a voz dele, quando eu consigo ser guiada por ele, né? Então, quando eu saio desse lugar, eu fico vulnerável. Então, a voz de Deus, eu consigo ouvir ela quando eu decido descansar. Ainda que eu esteja no meio da tribulação, eu decido acalmar o meu coração. E aí eu consigo entender o que Deus quer me falar. Eu consigo entender o propósito daquilo que eu estou vivendo, né? Mas, quando nós saímos desse lugar, nós nos tornamos vulneráveis. E aí, aqui a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele alcança vantagem sobre nós. Então, nós não ignoramos isso. Eu quero estar sempre no lugar onde eu posso ouvir a voz de Deus e o diabo não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. Amém? Então, a ansiedade, ela é perigosa. Andar ansioso, né? Outra coisa. Ai, peraí, que eu acho que eu pulei um. Deixa eu voltar aqui. Ah, sim. A ansiedade impede você de conhecer o cuidado de Deus. Olha o que diz Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, quando a gente anda ansioso, a gente não consegue ver que Deus está, sim, cuidando de muitas coisas, né? Às vezes a gente foca em uma preocupação, a gente foca em um plano do futuro, a gente foca em um problema específico e a gente, nós nos tornamos cegas, né? E a gente não vê o que está acontecendo ao redor daquilo. Que Deus está, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Eu estou muito preocupada com o meu trabalho. Estou com problema, não sei como vai ser, eu acho que vão me mandar embora, né? Existe essa iminência aí, talvez, de perder o emprego. E eu fico tão ansiosa por causa daquilo, que eu não vejo que Deus está cuidando do meu emprego também, porque ele é bom, mas eu não consigo perceber os outros cuidados ao meu redor. Então, eu não consigo ver que eu tenho uma saúde boa, que Deus está cuidando. Eu não consigo ver que Deus tem cuidado da minha família, está tudo bem, meus filhos estão protegidos, a minha casa, meu casamento vai bem. Eu não consigo perceber que Deus tem colocado pessoas boas perto de mim. Então, a ansiedade impede você de conhecer e reconhecer o cuidado do seu pai.
Então, mais um motivo aí para a gente rejeitar a ansiedade, né? A ansiedade nos tira do eixo, vamos dizer assim, nos leva a um lugar de muitos barulhos. E, por fim, a ansiedade rouba o seu desfrute de Deus. Aí eu quero focar nesse aqui para a gente caminhar para o final. O que eu quero falar aqui sobre o desfrute de Deus? Tem uma história na Bíblia? Ai, vou precisar colocar meu carregador. Deixa eu ver se é ele que está aqui, espera só um pouquinho. É ele que está aqui. Eu vou falando com vocês, vou conectar. Vou levantar só para colocar na tomada, tá? Existe uma história na Bíblia, eu não sei se todas vocês conhecem, mas eu vou explicar, você vai entender. É a história de Marta e Maria. Teve um dia que Jesus foi na casa delas, elas eram irmãs, e Jesus foi um dia na casa delas. Peraí que eu vou só conectar o carregador aqui na tomada, só um minutinho. Tudo certo, né? Voltei aqui. Então, Jesus certa vez estava na casa de Marta e Maria, e foi um momento muito único e especial para essas duas moças, né? Só que aconteceu algo que nos mostra nessa história uma diferença na disposição, uma diferença no coração de Marta e de Maria. Então, eu vou ler aqui para vocês, é breve, para a gente poder entender a diferença do coração de cada uma delas nesse momento especial que Jesus estava lá, que elas receberam essa visita tão ilustre, tão preciosa de Jesus, né? E aí nós vamos refletir sobre o coração de Marta e o coração de Maria. Então, essa história está lá no livro de Lucas, capítulo 10, na Bíblia. Fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta decava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, olha só, ambas estavam ali na presença de Jesus, e aquele momento era muito especial. Eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse a oportunidade de estar com Jesus, o que é que eu faria, né? Eu não sei se eu iria lavar os pés, se eu iria abraçar, se eu iria mexer no cabelo dele, se eu iria fazer 1000 perguntas, eu só ia ficar olhando, apreciando a beleza dele, a glória dele, né? Então, imagina aí você, tendo a oportunidade de estar junto com Jesus, hospedado na sua casa. Eu não consigo nem imaginar como seria isso. Então, aqui, esse texto, ele nos mostra exatamente coisas que acontecem hoje, quando a gente permite que a ansiedade nos controle. Então, Marta e Maria aqui estão de lados opostos. Lembra que eu falei que nós vamos ver o coração de cada uma? Enquanto uma agia movida pela ansiedade, a outra descansava e desfrutava de Jesus. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, aí a gente caminha para o final, nós vamos ver através da atitude delas como que a ansiedade se opõe ao desfrute. Então, existem 4 formas aqui, através da história delas, de como a ansiedade nos rouba do desfrute. Aconteceu isso aqui com Marta. Então, primeiro, Marta tinha os olhos no trabalho, Maria tinha os olhos em Jesus. Então, o versículo falou assim: Marta, ocupada com muito serviço. Então, o que você faria se Jesus estivesse na sua casa? Você ia ficar de costa para ele, lavando louça, cozinhando no seu fogão, e Jesus lá, você não sabe se era a última vez que ia ver Jesus ou não, né? Então, Jesus, ele multiplicava pão, comida para ele não era nem problema, né? Ele não se importava com comida. Ele mesmo, a Bíblia diz que ele era o pão do céu, ele era o próprio alimento, né? E Marta, ela ficou ali o tempo todo olhando aos afazeres da cozinha, da casa. É claro que ela tinha uma boa intenção. Ela queria servir Jesus, era o mestre que estava na casa dela. Mas ela se ocupou
com aquilo o tempo todo. E o coração dela ficou agitado. Jesus usou essa palavra. Jesus falou: Marta, anda inquieta, se te preocupas com muitas coisas. Então, né? É claro que se Jesus vir na minha casa, eu vou querer servir ele. Só que o coração dela se agitou. Ela ficou preocupada com muitas coisas ali, né? E Maria, enquanto isso, Maria, ela tinha os olhos fixos em Jesus. Ela estava ali aos pés de Jesus. Ela não saiu dali. Ela não quis saber de cozinhar e nada. Ela quis ficar na presença de Deus, né? E eu quero perguntar para você refletir. Quem é você nessa história? Aquela que está o tempo todo preocupada, ansiosa, pensando e tal, tal. E quando você vê, não é uma palavra de condenação, tá? É só uma reflexão para nós, para mim também. Quando você vê, passou o dia, passou a semana, passou o mês, passaram os anos, e você está ali preocupada, ansiosa, e você não conseguiu entrar na presença de Deus. Você não conseguiu olhar para Jesus. Você não conseguiu abrir a sua Bíblia e deixar Deus falar com você. Entrar no seu quarto, fechar a porta. Não por conta de uma depressão. Não por conta de uma tristeza que domina o seu coração. Mas para você ouvir a voz do seu Pai, né? Então, Marta e Maria aqui estavam em situações opostas, com um coração totalmente diferente. Então, o que eu quero te dizer? Deus não chama você para fazer coisas para Ele. Ele chama você para desfrutar dele. Ele quer você recebendo. Tem um princípio que a gente fala muito, não sei se vocês já ouviram, um princípio bíblico, né? Que fala que melhor é dar do que receber. Mas sabe, esse princípio ele se aplica somente aos homens. Então, quando eu presenteio, quando eu ajudo, quando eu oferto, quando eu sou generosa, é muito bom. É melhor você poder dar do que você ter que receber. Mas com Deus, não. Não é melhor dar do que receber. Com Deus é melhor você receber. Deus não quer estar na posição de receber, ainda que nós damos toda a glória a Ele. Só que Deus quer que você receba dele. Você precisa receber. Amém? Então, segunda diferença aí de Marta e Maria. Então, primeira é que Marta tinha os olhos no trabalho e Marta tinha os olhos em Jesus. Segunda coisa, Marta estava inquieta e Maria estava assentada. Então, essa inquietação física e esse estado de se assentar, Maria estava sentada mesmo aos pés de Jesus, nos fala de duas disposições de coração diferentes. Então, a palavra disse, Marta agitava-se de um lado para o outro, né? Então, ela estava inquieta no seu coração, só que Maria estava lá, recebendo de Jesus. Eu não sei, ela recebeu ali o carinho, ela recebeu uma palavra, ela recebeu um conselho, ela pode ter feito perguntas para Jesus ali nos pés dele, não é? E Marta ficou indignada com aquilo, né? Ela ficou com raiva. Não tem mulher que fica com raiva do marido quando ele não faz nada diante de alguma situação? E é normal, né? As mulheres falarem assim: você não vai fazer nada? Você não vai falar nada? Como assim? Você não tá vendo isso, né? Essa é Marta. Foi assim que Marta fez, né? Naquela situação, né? E o que eu quero falar para vocês? Que o diabo, ele sempre ataca a nossa mente. Ele quer tumultuar as nossas emoções. E como que o diabo faz isso? Toda vez que você estiver passando por um problema, por uma situação, por uma dificuldade, o diabo vai lançar pensamentos na sua mente, do tipo assim, o que você vai fazer sobre essa situação? Você não vai falar nada? O diabo vai fazer você pensar dessa forma. Você vai deixar isso quieto? Você não vai resolver? O tempo está passando, você não vai tomar uma atitude? Você não vai falar nada para essa pessoa, você não vai brigar, você não vai resolver, você não vai tirar satisfação, você vai deixar isso barato. Então, o diabo sempre traz tumulto nas nossas emoções e para nos trazer esse impulso de querer resolver tudo nas nossas mãos, do nosso jeito. E aí, minha irmã, a ansiedade domina você. A falta de paz domina o seu coração. Então, quando você tiver esse tipo de pensamento, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso falar, eu preciso brigar, eu preciso resolver, sabe qual que deve ser a sua resposta? Eu vou sentar e vou descansar. Não é uma contradição isso. É você voltar ao seu lugar original, à sua posição original.
É onde você vai ouvir de Deus. Porque muitas vezes você não vai ter o que fazer. Ou tudo que você pode fazer vai ser fracassado. Existem situações assim nas nossas vidas. Eu já passei por isso. Não sei se você já passou por aquela situação onde você chega ao fim de você mesma. Eu já passei por isso. Eu já passei por um momento onde eu estava em busca de resposta, e eu buscava, não achava, e eu buscava quem eu achava que poderia me dar respostas, e eu não achava a resposta que eu queria. Até que, e eu, né, só abrir então um parênteses aqui para vocês entenderem melhor. A minha filha, quando ela tinha 2 anos e 8 meses, ela foi diagnosticada com uma síndrome muito rara, uma, uma, uma síndrome genética, né? E nós descobrimos aquilo e aí foi o fim para mim. Muitos questionamentos vieram e eu perguntava a Deus, por que a minha filha? Por que comigo? Por quê? Né? Tudo indo tão bem, tudo lindo, maravilhoso, por que isso, né? E é uma situação irreversível aos olhos humanos, aos olhos do médico, não tem cura, não tem tratamento. E nesse momento da descoberta, né, de receber diagnóstico, é muito difícil, né? Nós, graças a Deus, já passamos, hoje ela tem 11 anos, nós já passamos por essa fase da descoberta, né, que é muito, muito, muito difícil. Vem muitos questionamentos. E eu lembro que eu busquei, como é muito raro, poucos médicos entendem, poucos médicos recebem o caso, enfim, né, eles encaminham para o lugar adequado. E eu lembro que eu fui em busca de muitos médicos, onde vocês possam imaginar. Eu fui atrás e buscava por telefone, mandava e-mail, entrava em contato e levei ela em alguns, né, em alguns especialistas e tal, e eu sempre com a esperança de que aquele médico ia me trazer uma solução. Mas, irmãs, a minha esperança era assim, plena. Eu depositava toda a minha esperança de que ia ter uma solução, de que ia ter uma saída para aquilo. E até que eu não encontrei. E aí eu cheguei no fim de mim mesma. E aí eu pensei, o que eu estou fazendo? Né? Aí, essas perguntas que o diabo coloca na nossa mente, o que você vai fazer? Faz alguma coisa. Imagina a minha situação. É sua filha, faz o que tiver que fazer, vai onde tiver que ir, procura quem tiver que procurar. É sua filha, é seu dever, você é mãe, né? Imagina aquele instinto borbulhando assim, né? E eu busquei, eu não achei, eu só quebrei a minha cara. Até que eu resolvi sentar e descansar. Foi aí que eu foi só aí, irmãs. Eu tive que passar por um processo muito doloroso de questionamentos, de não aceitação, para daí eu cair em mim e falar, não tem mais nada de mim. Deus, eu preciso que o Senhor entre e atue nessa situação. E aí Deus entrou, e aí Deus tratou meu coração, Deus trouxe paz, trouxe alívio, Deus trouxe clareza, me fez entender muitas coisas, e me deu paz, né, para mim, meu esposo, minha filha também, enfim. Outro dia eu posso terminar de contar a história, não consigo hoje, mas eu posso dizer para vocês, nessa época minha filha tinha quase 3, ela tem 11, nós vivemos a paz que excede todo entendimento. Nós vivemos, de fato, a paz que ninguém consegue explicar. Ela é acompanhada pela Unicamp a cada 6 meses, e ela só é acompanhada porque não tem tratamento ainda, só depois que ela estiver maiorzinha, passando a puberdade, né? E toda vez que a gente retorna com ela, os médicos perguntam, né, como ela está na escola e tal, tal. É uma síndrome que afeta o rosto dela, então ela tem uma certa deformidade, então eles perguntam como que ela está na escola, como que ela está lidando e tal, e a nossa resposta é sempre a melhor, ela está ótima, minha filha é ótima, ela vai super bem na escola, na igreja, com os amigos, com os parentes, ela lidera onde ela chega, ela tem uma autoestima lá em cima, e eles ficam assim, juro para vocês, de queixo caído, porque eles são acostumados a receberem lá casos bem assim específicos, onde as famílias estão destruídas, onde está todo mundo muito ansioso, desesperado, sem caminho, sem esperança. E no começo era assim, né? Eu saía de lá chorando, destruída, mas hoje não. Deus, eu saí do lugar de descanso na época, mas depois eu voltei, porque o Senhor me curou da ansiedade, graças a Deus. Então, eles ficam assim, sem acreditar, sabe?
né? Ficam assim, com a cara assim, é sempre um incômodo para eles ouvir como está a minha filha, é incrível. Mas Deus é muito bom. Então, assim, por que eu contei isso aqui para vocês? Porque Deus quis, né? Não estava aqui. Porque eu estava falando que, mediante essas situações, a gente sempre quer fazer algo, mas às vezes a gente não tem o que fazer, a não ser confiar. E deixar o Senhor nos levar de volta para aquele lugar de descanso e paz que Ele quer, que Ele nunca quis que a gente saísse. Amém? Então, quando você faz isso, você desarma o diabo e alguma coisa acontece com o seu problema. Sabe o que acontece com o seu problema? Ele simplesmente desaparece. A síndrome da minha filha não desapareceu, ela está ali ainda. Mas a gente não sofre. Não tenho falta de paz, eu não tenho inquietação, isso a minha família toda, toda, e ela também, porque nós cremos que Deus é bom e Ele cuida de todas as coisas. Eu tenho plena convicção e paz, e eu creio, né, que o futuro dela está nas mãos de Deus. Se está nas mãos de Deus, está no melhor lugar que poderia estar, e que eu mesmo sendo mãe, muitas vezes não vou poder fazer nada, a não ser colocar ela diante de Deus, né? E ela tem tido as experiências dela com Deus, Deus tem sido muito bom. E, terceiro, diferença entre Marta e Maria. Marta reclamava, Maria ouvia. Tá? A Bíblia disse ali que Marta falou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Né? Já viu aquela pessoa que fala assim, tudo eu? Mas por que tudo eu, né? Eu faço sozinha, Marta falava isso. Só que Jesus afirmou para ela que naquele momento o ouvir era mais importante do que trabalhar, do que fazer. Eu passei por isso. Eu cheguei a um momento, então, nessa história que eu contei para vocês, esse breve relato, que chegou um momento que eu percebi que era muito mais importante eu parar para ouvir Deus e deixar Ele ministrar no meu coração do que eu ficar agitada trabalhando. Né? Então, o que Maria fez naquela situação aos pés de Jesus? A Bíblia conta que ela ungiu Jesus, os pés dele, com um perfume muito caro, que tinha muito valor, né? E o Senhor disse que onde fosse pregado o evangelho, as pessoas saberiam o que aquela mulher fez. Então, até hoje a gente fala sobre ela, estamos aqui refletindo sobre a história dela. Por quê? Porque ela fez ali ela escolheu a melhor parte, como diz a canção que nós cantamos, que nós ouvimos aqui no começo da reunião, que Maria, ela escolheu a melhor parte, e Jesus falou que aquela parte ninguém poderia tirar dela. E realmente, quando você escolhe deixar a sua agitação, você rejeita a ansiedade e vai aos pés de Jesus, aquilo ninguém pode tirar de você. A paz que você recebe, que ninguém entende, que excede todo entendimento, ninguém tira de você. Então, Jesus falou ali para ela, o melhor era ouvir do que ficar trabalhando, né? Então, que sejamos assim como ela. E por último, irmãs, para finalizar, Marta foi repreendida por Jesus, com amor, claro. Mas Maria desfrutou da melhor parte, né? Então, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Então, Jesus, ele repreendeu Marta porque ela estava ali agitada, né? Não porque ela estava trabalhando, porque o coração dela estava agitado. E só que ele afirmou que Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir. Então, existem muitas pessoas entre nós que ficam tão envolvidas, né? E muitos aqui, nós, né? Eu ou você, enfim, envolvidas com muitas coisas e não para ouvir, não para ler, para orar, para deixar Deus falar com você, né? Então, em muitos momentos a gente tem que parar para ouvir. Sabe por quê? Quando a gente para ouvir, depois a gente vai ter algo para falar. Eu só tenho algo para falar aqui para vocês hoje, porque um dia eu deixei Deus falar comigo. Eu permiti ouvir dele, ouvir ele falar para mim o propósito, o porquê, né? Deus me respondeu muitos porquês nesse momento difícil que eu passei. Ele me mostrou muitos propósitos e eu fui entendendo e hoje eu consigo descansar e eu tenho algo aqui para falar para vocês, né? Então, o alvo do diabo é sempre nos fazer ficar tumultuadas, atribuladas, sem descanso, sem paz. Então, nós precisamos aprender a vencer a ansiedade, como? Permanecendo na posição de descanso. Amém, minhas irmãs? Então, eu quero finalizar lendo para vocês Salmos 46:10, que diz: Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Amém? Que assim como a minha alma recebeu descanso, assim como o meu coração recebeu descanso,
que você também possa se aquietar e saber que Deus é Deus, que Ele é exaltado, sempre será. E declaro que vai ser exaltado na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Não sei se eu passei o tempo. Não, glória a Deus, glória a Deus. Gente, essa que palavra abençoada que palavra abençoada. Eu posso dizer que o Senhor está me curando da ansiedade. Amém. Como você disse, né? A ansiedade muitas vezes ela pode até vir, mas a gente não pode deixar com que ela nos domine, né? A gente precisa dominar ela. E eu tenho aprendido dia após dia a dominar ela. Não vou dizer que eu estou dominando 100%, às vezes quando eu acho que eu tô dominando, ela me pega de jeito. É assim, é o processo. Mas eu creio que o Senhor está me curando, e realmente a ansiedade é algo muito ruim, né? Além de deixar os nossos corações aflitos, chega um momento que é o momento que eu passei, e que eu, né, se Deus quiser, eu estou me curando, que o corpo começa a mostrar. Então, eu já falei para algumas irmãs, e até algo que, infelizmente, eu herdei da minha mãe, as doenças de pele por conta da ansiedade. Então, assim, tô tendo muitas feridas no corpo por conta da ansiedade, assim. E isso é muito ruim, assim, ontem eu estava até lá na igreja e orando, quando o pastor falou de cura, a primeira coisa que eu pensei, falei, Senhor, eu quero que o Senhor me liberte realmente dessas feridas, né, que doem demais e machucam, né, a pele, e a gente fica aflita, e é muito difícil, assim, a ansiedade realmente é algo muito difícil, por mais que a gente tente controlar, às vezes parece que, né, não sei, parece que a gente não vai conseguir controlar, mas quanto mais a gente se apega a Deus, mais Ele vai ensinando a gente realmente a controlar ela. Então, assim, não que eu não tenha ansiedade, mas o Senhor está me libertando e eu estou conseguindo dominar. Então, quando eu sei as coisas que me trazem gatilho, eu já sei o que, né, aqueles gatilhos, então eu falo, não, eu não vou, mas é difícil. E mulher ainda mais, né? Como você falou, às vezes que é uma novidade, eu estava aguardando uma novidade do trabalho, e minha chefe falou assim, olha, Thalita, eu já tenho a resposta, amanhã eu te falo. Nossa, misericórdia. Assim, era melhor nem ter falado, né? Por que você foi fazer isso comigo? Eu falei, meu pé já tava carne viva. Nossa. Falei, é hoje que eu não vou dormir, porque é muito difícil, realmente. Às vezes, é uma luta constante, né? É uma batalha constante. Exato, mas eu acho que realmente controlar, e principalmente assim, controlar que a ansiedade venha ser trazer algo ruim para a sua vida, né? De pensamentos ruins, porque uma coisa é você estar ansiosa por algo muito bom que vai acontecer. Mas às vezes a ansiedade faz trazer aquelas minhoquinhas na cabeça com que a gente só pense coisas ruins. Então, o inimigo, ele aproveita essa ansiedade que realmente não é do Senhor e faz com que aquelas minhocas, aquelas coisas ruins não venham se a escola do seu filho ligou, você já está pensando que é algo ruim, se ele tocou o telefone de madrugada, você fala, meu Deus do céu, alguém morreu. A gente deixa com que o inimigo entre e a gente só fica pensando coisas ruins, né? E não é bom, é igual hoje a gente tem um devocional de manhã, a maioria das meninas aqui, a grande maioria participa, e a gente estava até falando, né? Hoje falou sobre. A gente estava falando sobre a mulher que cometeu adultério, né? Que os irmãos queriam jogar a pedra nela. E aí o Senhor, né, falou, quem nunca errou que atire a primeira pedra. E aí a gente estava falando sobre a condenação, e muitas vezes é muito mais fácil a gente aceitar a condenação do que aceitar o perdão do Senhor. Assim como os pensamentos. Parece que é muito mais fácil a gente pensar coisas ruins do que a gente pensar coisas boas. Então é mais que a gente tente trabalhar isso dentro de nós, que se for para sentir ansiedade por algo, que seja por algo bom. De pensamentos positivos. Não, eu estou ansiosa porque vai me dar a resposta, mas eu tenho certeza, essa resposta vai ser positiva, o Senhor está no comando, Ele está no controle de todas as coisas, porque a gente trazer aquela, ai meu Deus, não,
vai me mandar mesmo. Ai, meu Deus, como que eu vou pagar minhas contas? Ai, então, assim, que a gente venha trazer, deixar com que, se for para a ansiedade entrar, que venha para trazer coisas boas, pensamentos bons, né? Eu falo para a Bia, a minha filha, às vezes ela fala, ai, mãe, tô ansiosa com alguma coisa. Às vezes, sei lá, um passeio de escola, coisas assim, né, de criança. Aí eu falo para ela, eu tenho que trabalhar com ela assim, eu falo, filha, você não está ansiosa, você está com boas expectativas. Então eu falo para ela trocar, em vez de falar, ai, eu tô ansiosa, eu falo para ela, não, fala assim, eu tô com expectativa, vai ser bom, vai ser legal. Porque daí ela vai treinando a mente dela a rejeitar a ansiedade. Amém. Vou até anotar aqui. Ótima essa palavra. Boas expectativas. Não é ansiedade, é boa expectativa. Em relação ao que você falou. As palavras têm poder, né? Exatamente. Você falou sobre que a ansiedade, ela sempre vem, ela não pode dominar, né? A gente sempre fala sobre os pensamentos, que é como um passarinho. Não tem como você evitar que o passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele forme um ninho ali, né? Exato. Ou seja, rejeita enquanto é tempo para que não ser alimentado, né? Exato. E se pense, coloque o lugar, né? Eu tenho feito muito isso, assim, eu vejo quando Marta e Maria, eu falo assim, Senhor, eu fico às vezes pensando, falar, quem seria? Porque eu tenho muita coisa que eu puxei da minha mãe, principalmente a neura de organização, das pessoas chegar e ter as coisas tudo bonitinho em casa, arrumadinha. Aí eu fico às vezes, meu Deus do céu, mas a pessoa tem que vir, eu quero aproveitar a pessoa. Então, o que eu tenho feito? Quando eu vou receber visita, eu tento deixar, vou fazer a comida inteira, já vou deixar tudo pronta para quando a pessoa chegar, a comida já está pronta e a gente sentar e aproveitar aquele momento. Para você ser Maria, né? E não ser Maria. Exatamente, para eu desfrutar, porque não principalmente do Senhor, né? Mas tantas pessoas têm tantas coisas a agregar, a trazer assim para a gente de aprendizado. Eu recebi uma última visita há pouco tempo. E eu tava mega corrida no trabalho e veio na semana. Aí eu fiz a comida, deixei tudo pronto, assim. Só que eu só pude sentar rapidinho e comer e não pude desfrutar, assim. Mas o pouco que eu pude, eu já absorvi muita coisa. Eu falei, Senhor, eu queria tanto desfrutar mais, mas o dever me chama, né? Foi na semana, eu trabalhando. Mas o quanto, né, é importante da gente realmente, que às vezes a gente está tão acelerada, né, tipo, igual você falou, tão preocupada com as coisas do dia a dia, precisa arrumar casa, aí eu preciso levar meu filho, aí eu preciso fazer comida, aí eu preciso... Aí a gente não tem tempo para sentar 5 minutos e falar com o Senhor, conversar. Por isso que às vezes eu estou trabalhando, eu coloco um louvor, eu coloco pregação. Minha amiga falou, como que você consegue trabalhar ouvindo pregação? Eu falei, minha filha, trabalhando. Eu vou aqui, o Senhor está ouvindo, aí tem horas que eu paro, faço alguma anotação, mas a gente precisa, às vezes, parar realmente só para ouvir o Senhor falar. Sim. Seja 10, 5 minutinhos, o pastor mesmo falou ontem, né? Não é sobre o tempo, é sobre a qualidade do seu tempo. Então, a gente fala assim, nossa, igual às vezes eu falo assim, gente, eu queria ter o tempo, queria fazer igual meu marido, às vezes meu marido se tranca 1 hora aqui no quarto, e ele fica orando 1 hora, e eu falo assim, meu Deus do céu, às vezes eu fico 20 minutos, meia hora, e aí o pastor falou ontem, às vezes a gente fica reparando o outro, falando assim, nossa, eu queria tanto ser igual ao outro, queria tanto igual orar essa pessoa que ficou orando meia hora, mas não é sobre o tempo, é sobre você ter tempo com qualidade. Então, às vezes, os 20 minutos que eu tenho aqui, ele foi com qualidade também, o Senhor ouviu do mesmo jeito, eu não preciso... Às vezes, querer, não, que eu vou ficar. Agora, se o Espírito Santo descer aqui, e às vezes como desce, né, e eu fico a manhã inteira numa unção, e glória a Deus. Mas tem dias que vai ser 5 minutos, e amém. E tá tudo bem, né, porque às vezes a gente fica tão ansioso, porque não consegue ter tempo para orar, aí a gente se atrapalha e não ora. Exatamente. Exatamente. Não, eu preciso ter mais tempo. Esses 5 minutos aqui não é o suficiente. E o Senhor só quer que você tenha esse tempo de qualidade. Às vezes às vezes eu tô aqui, sério, do nada, assim, trabalhando, veio no meu coração. Para agora e ora. Aí eu paro, ponho um louvor, fecho a janela, 2 minutinhos, escuto, sinto a presença do Senhor, 5 minutinhos, acabou, Senhor, era isso. Vou abrir a janela de novo, volto a trabalhar. Amém. Então, assim, é isso, o Senhor, ele quer que a gente tenha esse tempo com qualidade para ele, né? Então, que realmente a gente possa lidar com a ansiedade e entregar nas mãos do Senhor, principalmente quando isso traz algo de ruim com você, que traga essas minhocas, deixe que o passarinho faça o ninho, né, nas nossas cabeças, que a gente realmente possa entregar para o Senhor,
porque ele está cuidando de todas as coisas, né? Ele diz, né, não andeis preocupados por coisa alguma, né? Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com algumas coisas e ele fala, para que você está preocupado com tanta coisa se o que você precisa é tão pouco? Você só precisa ter eu, só precisa colocar eu no centro que tá tudo certo. Enquanto eu tiver, tudo vai dar certo. Tudo, as aflições podem até vir, mas eu vou te preparar para você enfrentar cada uma delas. Eu vou te segurar para enfrentar cada uma delas. Então fique em paz. Andar com o Senhor é bênção demais. É igual eu falei, ainda estou cuidando, mas eu tenho pego os gatilhos e cuidado de cada segundo. Eu falo, não, aqui não, inimigo, você não vai fazer ninho aqui não, eu não vou ficar doida. E é isso. Alguém, antes da Adri, ela vai orar, né? Você quer orar antes ou orar pelos pedidos, Adri? Não, pode fazer os pedidos, aí a gente ora de uma vez só. Tá, eu vou abrir para as meninas que queiram compartilhar. Imaginei que a Tairine ia querer falar alguma coisa que ela comentou ali no grupo. Tá, e pode falar, fica à vontade. Boa noite, meninas. Boa noite, Adriele. Que palavra gostosa, nossa. Ela veio como divisor de águas mesmo. Meu coração tava até acelerado. Nossa, numa ansiedade que não tinha tamanho. E, e eu entrei, eu saí. E aí eu saí, liguei pra minha amiga. Eu falei, preciso falar com você urgente. Aí falei com ela rápido, desliguei, voltei. Porque eu acabei de sair, como eu escrevi, de uma reunião de família, coisas de terreno, enfim, bastante sujeira do inimigo. E aí o meu pai é falecido e levantaram umas coisas sobre meu pai ter sofrido na mão dessas pessoas que querem a herança da família, enfim. E aí aquilo foi tomando meu coração, aquela ira, uma vozinha falando: o que você vai fazer com isso? Como você vai agir? Do jeitinho que você falou, a vozinha já tava aqui, tipo, eu ligando pra minha amiga, falando com o pai dela que é advogado, e isso e aquilo, eu já nem ia conseguir dormir. E aí eu fui tomar banho, coloquei a sua palavra no último volume, comecei a me lavar, me limpar de todo aquele sentimento, me limpar de toda aquela ansiedade. E agora eu tô conseguindo voltar ao centro, voltar em ordem, graças a Deus, graças a sua palavra. Muito obrigada. Eu acho que é muito sobre o que a gente falou de manhã, sobre Deus usar cada mulher à sua maneira. Nem te conheço e olha como você foi cirúrgica no meu dia, na minha noite, né? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus pela mãe que você é, pela fé que você tem. Parabéns pelo teu testemunho, que você continue sendo essa bênção e enriquecendo a vida da sua filha, dos que estão perto, dos que estão longe, de nós desconhecidos, viu? Muito obrigada. Foi uma bênção na minha vida. Amém, que bênção. Fico feliz, Deus é muito bom. Amém. Alguém mais quer compartilhar algo? A Dani colocou aqui. A Dani, em um relacionamento onde o marido é calmo, quase parando, e a outra tem essa idade, é um turbilhão, só Deus. Irmã, eu tô vendo minha mãe ali, ó, só tá deitadinha dando risada, que ela sabe muito bem que minha mãe parece um furacão também. E eu falo, algumas coisas veio de herança dela, mas eu não sou acelerada, eu sou muito calma. Muito calma. Às vezes ela fala assim, Thalita, pelo amor de Deus, é calmo, meu Deus, você é muito calma. Eu vou fazer comida lá, às vezes eu tô fazendo comida, eu tô pondo na panela, quando eu vou procurar o pote de sal, ela já guardou, ela com aquela loucura, minha filha, calma, respira. Você não pediu para fazer comida? Então senta no seu lugarzinho que eu vou fazer comida. Mas é difícil, e principalmente a gente que é mulher, né? É igual eu falo, por mais que eu seja calma, quando eu tô aqui em casa, é óbvio que eu quero, às vezes, fazer tudo no meu ritmo. Quando eu peço para lavar a louça, eu quero que lave a louça naquela hora. Eu não quero esperar que lave a louça. E aí, às vezes, o Senhor vem trabalhando. Tanto que eu falo, o Senhor trabalha, trabalha muito dentro de mim, assim. Principalmente nesse aspecto de ansiedade, porque a gente que é mulher, a gente quer que o nosso marido faça as coisas na hora que a gente quer. Na hora que a gente quer, a gente não quer esperar.
E aí o Senhor vem trabalhando, respira e fala, Thalita, fique em paz. Hoje eu termino de fazer o almoço, na hora do meu trabalho, vou como deixo a louça lá, se ele quiser lavar, ele lava, se não, quando eu terminar, eu vou e lavo. Para a honra e glória do Senhor, ele tem lavado todos os dias. Mas a gente é muito ansiosa e a gente realmente precisa trabalhar, porque a ansiedade não é de Deus, gente. A ansiedade não faz bem, ela não traz benefício algum. Não traz nenhum benefício nas nossas vidas. Então, essa palavra realmente foi poderosa mesmo, falou tremendamente comigo. As irmãs já começaram a colocar os pedidos de oração aqui, então eu vou só anotar os pedidos. Se alguém quer falar, se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, senão eu só vou anotar aqui os pedidos. Então, cadê? A Milena falou que também essa palavra falou com ela. A Dani está pedindo oração, quer agradecer pelo livramento de vida do filho dela, pede oração para ele, Marcos Vinícius pela família. A Regiane está pedindo oração pela família dela, pela família. A Vanilda, oração pela vida dela. Que mais? Estou anotando aqui, gente. Marcos, Vanilda, Regiane. Eu vou pedir oração pelo Henry e pela Luísa. Então, a Luísa é a bebê que a gente tem pedido oração, ela ainda está internada, e já vai fazer um mês que ela está internada com broncopneumonia, e agora ela deu uma boa melhorada, então, se Deus quiser, até quarta-feira, vamos orar para que ela tenha alta, orar pelo Henry, que é filho de uma amiga também, que está com broncopneumonia, foi internado sábado, e hoje o médico fez alguns exames, continua igual, diz que provavelmente precisa de mais uns 10, 15 dias para ela ficar no hospital, e a gente sabe, né, a gente que é mãe, aí ela também já está super ansiosa, porque o trabalho não, eu nem sabia disso, mas quando o seu filho fica internado, mesmo sendo de menor, o trabalho não pode abonar os dias que você fica, é só um dia que abona, então ela tá, né, agoniada, assim, porque vai ter falta, muitas coisas, então eu falei, minha filha, fica tranquila, o Senhor vai prover o que é mais importante, o dinheiro ou a vida do seu filho, é a vida do seu filho. Então, ninguém vai te mandar embora, né? Graças a Deus, a empresa, eles vão descontar provavelmente as faltas, mas ninguém vai mandar ela embora por estar com o filho internado. Então, eu falei, fique cuidando do seu filho, se der para fazer alguma coisa, você faz, se não der, a gente toca aqui, fica despreocupada. Então, orem pela vida do Henry, por favor. Tairine, oração pelo trabalho dela, que o Senhor enche o colégio CMC, e pela cura da ansiedade e depressão do Pedro Gabriel. Pedro Gabriel. Deixa eu anotar aqui. Que mais? Josefa, oração pela Dalila. Milena, pela vida espiritual dela. Mais alguém? Já anotei, então, aqui todos. Pode fazer a oração, Dri. Thalita, anota aí. Essa oração nós fazemos só agora ou você deixa anotado aí? Não, eu anotei aqui no meu caderno os nomes, e aí você pode fazer. Não precisa falar o nome de todo mundo, porque é bastante gente, mas pode entregar os pedidos, você fica à vontade, do jeito que você quiser fazer. Tá, não, eu quero colocar em oração, aí não sei se você quer anotar, Pode falar. o pai de uma irmã da nossa igreja, ela é anfitriã, ela recebe uma célula, a Brenda, o pai dela se chama Jonas, ele está em estado terminal de câncer, ele tem um câncer na garganta, e ele está sofrendo muito, e ela tem cuidado dele, então eles estão num momento muito delicado, a família. Então, Qual que é o nome? O nome dele é Jonas. Jonas. Jonas e Brenda, eu vou colocar aqui. Da Brenda, Tá. Jonas, Brenda. Eu tenho um caderninho de oração e eu sempre estou colocando aqui. E eu vou pedir oração pela Lourdes Rosas. A Aline falou hoje de manhã, né, que a bisa da filha dela está com suspeita de câncer.
que a gente possa orar, né, para que o Senhor entre com cura e libertação. A gente não sabe os planos do Senhor, né, mas que a gente possa orar pela vida dela. A Vanilda também tem um caderninho. Quando você orar, você entrega o meu caderninho da Vanilda, que está cheio de pedido de oração. Tá bom. Amém. Amém? Vamos orar, então? Amém. Pode orar. Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço por essa oportunidade. O Senhor é bom. Te louvo pela vida de cada mulher que está aqui. Eu creio que cada uma delas estão representando a sua família, seu casamento. Elas estão aqui representando um coração. Eu te agradeço porque elas ouviram a sua palavra. E a sua palavra ela é boa, ela é eficaz. A sua palavra gera frutos de transformação. A sua palavra não volta vazia. A sua palavra, ela é viva e ela gera. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque elas ouviram a luz, elas receberam a luz da sua palavra. Eu oro para que isso gere frutos de transformação na vida delas. E como foi o tema de hoje, como foi a palavra liberada, eu oro, Senhor, por cura de toda a ansiedade, todo espírito de agitação, tudo aquilo que traz inquietação, todo pensamento contrário, todo vento, toda onda grande, todo mar agitado no coração. Senhor, eu ordeno para que saia agora em nome de Jesus, que haja cura, que haja alívio, que haja paz, a paz que excede todo entendimento venha sobre elas agora. Senhor, que elas sejam livres desse estado de agitação, onde elas são impedidas de ouvir a sua voz. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que elas voltem ao lugar onde elas não deveriam ter saído, que é um lugar de descanso, que é no lugar onde Maria escolheu estar, aos seus pés, Senhor, entregando o nosso perfume, que é a nossa adoração, derramando toda a honra, toda a glória ao Senhor, derramando as nossas lágrimas, as nossas petições no lugar certo, que são os seus pés. Em nome de Jesus, que elas escolham a boa parte, porque essa parte nunca será tirada delas, Deus. Sabemos disso que quando nós estamos a seus pés, o Senhor libera sobre nós. Eu quero declarar sobre a vida delas que tudo coopera para o bem. Eu quero declarar que o Senhor é bom para reverter e transformar toda a tragédia em bênção. O Senhor é bom para trazer providência, solução, suprimento, satisfação para todos os corações, em nome de Jesus. E nós apresentamos, Senhor, todos esses pedidos, esses cadernos tão preciosos de oração, cada nome, cada motivo, cada necessidade, colocamos diante do Senhor, apresentamos as nossas petições como o Senhor ordena em sua palavra. E nós não andamos ansiosos por coisa alguma, mas nós decidimos estar aqui, na sua presença, colocando tudo diante do Senhor, sabendo que o Senhor é bom e o Senhor cuida de todas as coisas. Senhor, eu oro para que todas as pessoas que foram citadas recebam cura, recebam alívio, recebam providência do Senhor, entre com solução para os problemas que eles não conseguem resolver. Senhor, traga paz e alegria para cada um deles. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oração que já foi respondida. Essa é a minha oração, essa é a minha fé. E eu quero declarar, Senhor, nessa noite, para finalizar, quero declarar mulheres cheias de fé, mulheres que não andam ansiosas, mulheres que não andam agitadas, mas eu declaro que elas têm um coração cheios de fé, de esperança, de uma crença correta. Eu declaro em nome de Jesus mulheres saudáveis, mulheres que têm saúde nas suas emoções. Eu declaro que são mulheres fortes em sua vida espiritual. Eu declaro que são mulheres guerreiras no Senhor, que não é pela força delas, mas que é pela força que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor fez grandes coisas entre nós nessa noite, através da sua palavra viva, que foi liberada aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãs. Obrigada, Thalita. Deus abençoe ricamente a vocês. Glória a Deus. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Meninas, Amém. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Tchau, beijo. Até mais.